Olá, vou apresentar o trabalho intitulado Um novo procedimento de previsão para curvas forward de eletricidade. Esse trabalho foi realizado durante o P&D entre a Eneva e o Lampes PUC-Rio. O meu nome é Iago Chavar e sou orientado pelo Alexandre Street e pelo Davi Valadão. A apresentação foi dividida em 4 partes. Na primeira, vou falar um pouco da motivação do projeto. Em seguida, vou falar da nossa metodologia de previsão proposta. Em seguida, falar da ferramenta computacional que foi desenvolvida ao longo do projeto. E, por fim, falar de algumas apresentações e artigos desenvolvidos que eu fui coautor ou autor. Então, vamos primeiro falar da motivação. Nosso objetivo era criar uma metodologia capaz de prever os preços dos contratos forward no mercado elétrico brasileiro. E para isso, eu vou falar primeiro sobre o mercado forward de eletricidade. Nesse gráfico, no eixo X, a gente tem a data de entrega do contrato e no eixo Y o preço. Vale destacar que esse gráfico é um para cada dia de transação. O contrato forward ele é dado para essa barrinha laranja. Esse contrato tem uma duração e também tem uma maturidade, que é a distância entre a data de transação e o início do contrato. Esse contrato também tem um preço. A gente destaca aqui também o preço da energia elétrica na data de transação. E repara que ele é diferente do preço do contrato. Isso ocorre porque a precificação desse contrato é dada pela expectativa do mercado em relação ao preço da energia elétrica na data de entrega desse contrato. Nesse mercado também são negociados outros contratos, contratos de mesma duração e maior maturidade ou de menor maturidade. É interessante destacar que, geralmente, contratos com pequena maturidade, o preço desses contratos se assemelha ao preço da energia elétrica na data de transação. E também são negociados contratos de diferentes durações. Geralmente, contratos de diferentes durações possuem sobreposições entre si. E quando isso ocorre, se o mercado já tiver uma mínima liquidez, dizemos que esses preços eles devem não possuir arbitragem. Isso significa, de maneira simplória e desprezando a taxa de desconto, que o preço do contrato em sobreposição deveria ser equivalente à média dos demais preços. E existem mercados com pouca liquidez também, onde nem todos os contratos são negociados diariamente. E isso acarreta em dados faltantes, como é o caso brasileiro. E dessa forma, o mercado forward de energia elétrica ele é diferente dos mercados de outras commodities, como a do petróleo, onde já existe uma ampla literatura em modelagem e previsão. Isso ocorre porque os contratos dessas outras commodities têm entrega pontual, não tendo sobreposição e muito menos arbitragem de mercado. E dessa forma, para que essa literatura seja explorada na energia elétrica, os dados precisam ser, de certa forma, adaptados. E para adequar os dados do mercado forward de eletricidade, nós propomos uma nova metodologia. Essa metodologia ela extrai preços implícitos, que chamamos de contratos elementares, que possuem entrega pontual. Dessa forma, a gente elimina o problema de sobreposição e de arbitragem, permitindo assim explorar toda a literatura já existente de outras commodities. Com isso, podemos destacar as principais dificuldades da nossa metodologia. Primeiro é adaptar a literatura clássica forward para as características intrínsecas do mercado forward de eletricidade. Em seguida, lidar com séries temporais que são altamente correlacionadas e com muitos dados faltantes devido à pouca liquidez do mercado brasileiro. E criar também um procedimento que seja capaz de lidar com qualquer conjunto de variáveis explicativas de forma automática. Vamos falar agora da metodologia de previsão. A metodologia de previsão é composta por 3 grandes blocos, onde vamos modelar a curva suavizada, extrair componentes independentes e depois aplicar a previsão probabilística. Mas para entender isso, vamos primeiro analisar o fluxo das informações ao longo da metodologia. Primeiro, nós recebemos o histórico de contratos forward, aqueles contratos que são negociados, que têm duração, que têm maturidade. Esses contratos eles entram e primeiro vão ao modelo estrutural semiparamétrico, desenvolvido por nós. Nesse modelo, nós vamos modelar a curva forward suavizada, aqueles contratos elementares que não têm sobreposição. Esses contratos elementares eles também são compostos a partir de uma parte sazonal e de um ruído, de um erro, que não é explicado pela parte sazonal. Desse ruído, nós aplicamos isso para a segunda parte, que é a análise de componentes principais, onde vamos extrair componentes independentes. Das componentes extraídas, nós iremos aplicar a previsão probabilística das componentes através do modelo AR-GARCH Robusta Outliers, e a partir dessa previsão, nós fazemos todo o caminho de volta até a previsão dos contratos forward. Vamos à primeira parte da metodologia, que é modelar a curva forward suavizada através do modelo estrutural semiparamétrico proposto. Esse modelo estrutural ele consiste em um problema de otimização que é solucionado através de um processo hierárquico que envolve 4 etapas sequenciais. Na primeira etapa, temos a minimização da arbitragem dos contratos históricos. Em seguida, temos a estimação da sazonalidade estrutural, que é seguida da suavização tanto na maturidade quanto no tempo. Vale ressaltar que essa suavização ela não ocorre diretamente nos contratos elementares, mas sim no que a sazonalidade não explica desses contratos. Nós fazemos isso justamente para preservar as estruturas sazonais na curva forward suavizada extraída. É legal de falar que a modelagem proposta ela permite reconstruir completamente as séries históricas, eliminando os problemas dos dados faltantes devido à pouca liquidez. Na imagem abaixo,
a gente mostra vários contratos negociados na base, no balcão brasileiro de comercialização de energia, onde as séries em laranja representam justamente os contratos que foram negociados. Quanto mais afastado, maior a maturidade, menos a liquidez. Mas a gente vê a série em azul, que é a série que o nosso modelo reconstruiu. E a gente consegue reconstruir de uma forma muito interessante esses contratos. Para avaliar a qualidade da reconstrução, a gente aplicou o nosso modelo uma série de alta liquidez, no sistema Nord Pool. E a gente reconstruiu sinteticamente a falta de liquidez, retirando contratos. E a gente verificou que a ordem de erro do nosso modelo é na ordem de 3 a 4%, evidenciando que o nosso modelo reconstrói de uma forma muito interessante. Vamos então à segunda parte da metodologia, que é a extração de componentes independentes, através do PCA. Recapitulando, nós recebemos o histórico dos contratos forward, que tinham sobreposição, e dados faltantes, e aplicamos o nosso modelo estrutural para extrair os contratos elementares. Dos contratos elementares, conseguimos também obter uma série da mesma dimensão, que a gente vai chamar aqui de erros elementares. Esses erros elementares é justamente a parte que não é explicada pela sazonalidade nos contratos elementares. E em cima do erro elementar, queremos aplicar o PCA. O PCA tem o objetivo de reduzir a dimensionalidade e também extrair componentes que sejam independentes entre si. Ao aplicar o PCA em cima dos erros elementares, nós conseguimos explicar 99,5% da variância com apenas 5 componentes. Esse número, essa porcentagem de variância é maior do que é encontrado na literatura já estudada. E, por outro lado, as cargas fatorais que encontramos foram as cargas fatorais características também da literatura. Então, apontando que o nosso framework ele está coerente com o que já foi estudado. Por fim, olharemos agora a terceira parte da metodologia de previsão, que é a previsão probabilística das componentes independentes. Para cada componente extraída pelo PCA, nós aplicaremos o procedimento a seguir. Iremos modelar separadamente a dinâmica da média da dinâmica da variância. Então, para cada componente, pegaremos a componente e o conjunto de explicativas utilizadas na previsão. Inicialmente, rodaremos um ADA laço para selecionar quais são as melhores explicativas para essa componente. Em seguida, rodaremos uma regressão com essas explicativas para retirar a dinâmica de longo e médio prazo. Desse resíduo, rodaremos um modelo autorregressivo de escolha de ordem automática com detecção de outlier para modelar a dinâmica de curto prazo. Do resíduo final, modelaremos a variância através de um modelo Garch. Com isso, será possível gerar cenários das componentes. Aqui, eu trago um exemplo do resultado final da nossa metodologia. Em azul, temos o histórico do contrato forward já reconstruído pelo nosso modelo estrutural. A linha azul com a bolinha representa esse contrato, o que foi realizado durante a data de previsão, apenas para em termos comparativos. A linha verde com a bolinha representa a previsão da média do nosso modelo, e as faixas de cinza representam a previsão probabilística de fato. A gente vê que a nossa metodologia ela é capaz de capturar os grandes movimentos do preço. Portanto, ela tem sim um valor para o tomador de decisão do setor elétrico. Agora eu vou falar um pouco da ferramenta que foi desenvolvida para a Eneva ao longo do projeto. Vale ressaltar que toda a parte de desenvolvimento web foi terceirizada, mas coube ao Lampos PUC-Rio o desenvolvimento do fluxo de usabilidade da ferramenta e também o desenvolvimento do módulo de algoritmo, que foi todo programado em Julia. A ferramenta ela tem o objetivo de apoio na previsão do preço do contrato forward, e para isso ela tem algumas features interessantes. A visualização das entradas de um estudo, isto é, da visualização dos contratos forward, visualização das séries explicativas, para que o usuário consiga entender bem o que ele está colocando no modelo. A visualização das saídas de um estudo, ou seja, as previsões probabilísticas e as curvas forward previstas probabilísticas para todos os dias do horizonte de previsão. E também ela auxilia o tomador de decisão a entender o que vai acontecer com os preços. Ela dá o apoio à decisão e permite que ele veja probabilidades, distribuições empíricas, distribuição acumulada empírica, o que vai auxiliar o tomador de decisão a medir o risco e entender o que está acontecendo. E também permite a inspeção estatística dos modelos de previsão, para verificar a aderência dos modelos estatísticos utilizados durante o procedimento. Agora eu vou falar rapidamente de algumas apresentações e artigos desenvolvidos em cima dessa metodologia. Fui coautor tanto em artigos e trabalhos completos que estão em processo de submissão para periódicos. Fui coautor também de apresentações em congressos e simpósios internacionais. Em destaque, vou apresentar esse trabalho como autor principal no formato pôster no SBPO desse ano. Aqui estão as referências. Muito obrigado.